Vamos iniciar a nossa leitura do livro Esperança e Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. As Pedras do Caminho. Meu prezado irmão, que a paz de Jesus derrame sobre o seu coração as suas bênçãos divinas. Em nossa tarefa de consolação e de amor, não nos detenhamos na contemplação das pedras do caminho. Se a análise é um esforço sagrado, com os que têm olhos de ver e coração para sentir, o atrito de opiniões nos bastidores das ideias religiosas, sem que hajam nos espíritos a mesma capacidade de visão espiritual e o mesmo sentimento de fraternidade e de amor nos corações, torna-se numa pedra que pode paralisar indefinidamente a nova marcha para Deus. Com respeito às teses do Consolador, que consubstanciam a terceira revelação em fase da Igreja Romana, mais que nós, acima de quaisquer polêmicas ou comentários, falam das misérias e as ruínas da suposta consciência cristã, nesta hora amarga do mundo, fruto das cogitações políticas do papado. Não nos cabe discutir qualquer ponto de vista particular em matéria religiosa. Cada qual deve guardar a sua concepção de conformidade com a sua zona lúcida. E são poucos os que a preferem conservar na zona de seus imperativos de ordem econômica, no complexo das atividades sociais. O nosso esforço é o de cristalização dentro da certeza de que todas as ilusões cairão por si mesmas, sem que o Senhor, para destruir os falsos ídolos, necessite mobilizar os processos agressivos no mundo. Em nossos labores doutrinários, não nos impressionemos com os longos discursos e com os amontoados de palavras, aos subterfúgios e à intoxicação intelectual. Respondamos com a nossa tarefa de edificação do nosso trabalho, como quem sabe que cada um deve responder por suas próprias obras. São elas que salvam ou condenam os homens, longe das escolas religiosas a que se hajam filiado nas inquietações terrestres. E quanto ao mais, lembremos que o Mestre Divino recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, na sua semeadura bendita. Suas mãos misericordiosas saberão guardar os frutos da verdade na ocasião da ceifa. Oremos pelos nossos irmãos que não nos compreendem e não perturbemos a nossa marcha para Deus, cultivando qualquer cristalização no caminho. Palavras de Emmanuel. Enigma. Vais, filha, ao carnaval, mas nada penses de mal, disse o pai com voz serena, e acrescentou: teu pai te aprova, mas não traga gente nova, que a nossa casa é pequena. Palavras de Cornélio Pires. Perante a vida, a riqueza é lição, a pobreza é prova. A lição informa, a provação corrige. A riqueza é possibilidade, a pobreza é necessidade. A possibilidade permite, a necessidade dificulta. A riqueza é malho, a pobreza é bigorna. O malho educa, a bigorna ampara. A riqueza é fonte, a pobreza é solo. A fonte fecunda, o solo produz. Todavia, se a lição não se estende, é orgulho enquistado. Se a provação não aperfeiçoa, é a azorrague do desespero. Se a possibilidade não auxilia a vitória, do bem é caminho ao império do mal. Se a necessidade não aproveita, é porta de rebelião. Se o malho comanda em excesso, é martelo destruidor. Se a bigorna foge ao serviço, a obra e formação não atende aos seus fins. Se a fonte
não desfila, é charco perigoso. Se a gleba é preguiçosa, faz-se imenso deserto. Reconheçamos que a riqueza e a pobreza são simples condições do progresso comum e, ajustadas em ordem, no trabalho constante, serão por toda parte com força divina, levantando a alma humana da terra para o céu em sublime ascensão. Palavras de Emmanuel. Importância do corpo. A senhora Nina Laura, em meio de grande brilho, desposou Tetel Carvalho, aspirando a ter um filho. Ele era jovem ricaço, que possuía o que quer. Ele queria o prazer, mas adorava a mulher. Ela queria domínio, usando a própria beleza. Ele buscava o prazer nas forças da natureza. Nina Laura engravidou sem poema de carinho, e apesar das muitas queixas, teve um garboso filhinho. O marido, entusiasmado, deu-lhe o nome de Luís. O casal que o recebera ficou muito mais feliz. O pequenino crescia na doce e bela existência. Era uma flor de ternura, numa grande inteligência. O esposo, após uma festa, tocado em uma nova esperança, disse à esposa que aguardava obter nova criança. Mas Nina Laura alegava, quase com aspereza o acento: a gravidez para mim foi um terrível tormento. Decorridos 4 anos, o quadro mudou de vez. Dona Nina se mostrou sob nova gravidez. 3 meses foram passados. Ela, que amava o conforto, procurou certa parteira que lhe dirigisse o aborto. Elegante, ela dizia que aborto era assunto seu. No entanto, o filho querido de repente entristeceu. Luizinho, por 2 meses, manteve a melancolia e, apesar dos tratamentos, faleceu de leucemia. Conquistou o amor materno, Nina enfim caiu na cama. Agora achava que o filho era o ser que mais se ama. Certa noite ouviu Luiz: mãezinha, ainda me desconsolo ao saber que você negou o meu irmão, o aconchego do seu colo. Era ele meu irmão, irmão a mim muito amado, a quem prometi socorro para viver ao meu lado. Dona Nina entrou em pranto, dor e remorso também, até que o câncer lhe abriu as portas do grande além. Palavras de Jardim Presente. Obter. Muitos rogam chorando, e muitos recebem sorrindo as concessões que solicitam do celeste poder. Contudo, é preciso não olvidar os compromissos que a dádiva envolve em si mesma. A vida comum, disputamos determinada posição de serviço, não somente para amealhar os vencimentos que lhe digam respeito, mas também para trabalhar fazendo jus ao salário ganho. Uma planta simples recebe do horticultor cuidados especiais, não apenas para adornar a paisagem, mas igualmente para produzir, valorizando-lhe o suor e o celeiro. É imprescindível, assim, meditar nas responsabilidades das bênçãos que entesouramos. Rogamos ao céu a prerrogativa da saúde e o equilíbrio físico, nos enriquece a existência. Entretanto, chegará o dia em que a divina contabilidade nos examinará existências. Pretendemos dignificar a personalidade com títulos que nos aformoeiam a condição social e as formas intangíveis nas esferas superiores nos auxiliam, através de 1000 modos, na aquisição deles. No entanto, surgirá um momento em que seremos convocados à prestação de informes sobre o aproveitamento edificante da oportunidade que nos foi conferida. É justo pedir sempre, e é natural receber sempre mais. Todavia, a lei sábia e justa nos espreita os passos e os movimentos, de vez que se há tempo de emprestar, há também tempo de ressarcir.
Vejamos, pois, que fazemos da riqueza de luz a expressar-se na fé renovadora e reconfortante que nos ampara atualmente os destinos. Ontem, antes da presente romagem evolutiva, éramos órfãos de paz e segurança, vagueando no turbilhão das sombras, a que relegamos o próprio espírito pela delinquência multissecular. Mas o Senhor, assinalando-nos as súplicas, reformou-nos os títulos de trabalho em favor de nosso próprio aperfeiçoamento. Somos servos privilegiados com valoroso empréstimo de dons sublimes. Abstenhamo-nos desse modo da perda de tempo e ataquemos a tarefa que nos compete atender. Hoje brilha conosco o ensejo de auxiliar, aprender, amar, perdoar, sublimar e redimir. Não nos esqueçamos, porém, de que as horas voam apressadas e de que amanhã a lei nos tomará contas dos serviços realizados, porque obter na terra ou no céu exige fazer e resgatar. Palavras de Emmanuel. E assim, vamos refletir sobre esses aprendizados, esses ensinamentos. Vamos brilhar nossa luz interior, auxiliando, aprendendo, amando, perdoando, para que assim nós nos tornarmos pessoas mais felizes, pessoas mais amorosas.